Mas nós vamos tributar este louvor ao Deus Todo-Poderoso. Você vai levantar as suas mãos, vai levantar o seu rosto, e essas palavras de reconhecimento, essas palavras de elogio, essas palavras de adoração serão dadas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu convido você a levantar o seu rosto um pouco mais. Primeiro, porque Deus está na sua vida e você é mais que vencedor. Segundo, porque o nosso socorro vem do alto, de lá vem o nosso socorro, e para lá vai a nossa adoração. Maravilhoso Ele é. Maravilhoso conselheiro, aleluia. Deus forte, Pai da aleluia. eternidade. Declaramos a tua grandeza, declaramos a ti, Jesus. Maravilhoso conselheiro, declare quem Ele Deus é. forte, declare quem Ele é. Declare quem Ele é. Príncipe da paz. Bateria, vem comigo, maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, seja cheio de gratidão, cheio do Espírito Santo. Por trás dessa máscara tem um adorador, tem uma adoradora. Avance na adoração. Aleluia. Nós somos gratos a este Deus maravilhoso. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está sobre a sua vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ele é o Deus maravilhoso. É o teu, é o meu conselheiro. Graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aplauda lá em cima, lá em cima. Com gratidão, com júbilo ao nosso Deus. Aleluia. Tudo isso Ele é para nós e muito mais. Aleluia. Paz seja com todos. Paz seja convosco. Paz seja com você que está na sua casa. E eu sei que a sua casa também é o lugar onde Deus manifesta a sua presença. Nesses tempos temos adorado em casa, temos colocado louvores, temos sentido essa presença conosco, porque Deus está conosco em todos os lugares. Levante a mão e diga: Deus está comigo em todos os lugares. Com educação, vire para o lado e fala assim: Deus está com você em todos os lugares. E isso é maravilhoso. Saber que Deus está conosco. Lá no nosso trabalho, quem pode dar um amém? Lá na nossa casa, quem pode dar um amém? Lá no carro, lá no ônibus, quem pode dar um amém? Aí onde você tem andado, Deus está com você. É por isso que você está protegido. É por isso que essa enfermidade não chegou e não vai chegar na sua vida, na sua casa. E eu quero nessa noite ministrar uma palavra ao seu coração. Abra comigo em Mateus capítulo 18. Eu gostaria de toda a sua atenção. Mateus capítulo 18. Deixa aberto aí no 18. Daqui a pouco eu te falo qual o versículo que nós vamos ler. Olhe para mim, por favor, se você já abriu, enquanto você vai abrindo. Todo pregador tem conflitos. Porque a responsabilidade de trazer a palavra é muito grande. A responsabilidade de oferecer o banquete é muito grande. Todo pregador quer oferecer um banquete para o povo adorador que está aqui nessa noite. É uma responsabilidade sempre, especialmente aqueles que não têm muita experiência. Quando recebem a oportunidade para ministrar lá na célula, ou aqui mesmo, aquela responsabilidade pesa em todo o corpo, porque a gente fica ansioso porque quer transmitir a palavra de Deus. Eu sempre tenho algumas lutas, porque eu peço ao Senhor que confirme sempre a sua palavra, que confirme aquilo que Ele quer dizer ao seu povo. E especialmente nessa noite eu tive batalhas muito grandes para preparar esta palavra. Depois que eu havia preparado esta palavra, eu fui descansar um pouco e deixar Deus assumir o controle do meu emocional, do meu físico. E quando eu dormi, eu sonhei com a palavra. Eu sonhei com o fato da palavra. E o Senhor então confirmou para mim já no sonho que esta era a palavra que realmente Ele queria falar ao nosso coração. E o Senhor me disse mais: alguns que ali estão precisam com muita urgência desta palavra. Precisam receber a orientação dessa palavra. Então eu entendo que talvez Deus não venha falar com todos, mas Deus falará poderosamente com alguns.
E esses alguns que Deus falará com eles terá uma marca nesta noite de uma mudança na sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de ceia em algumas igrejas, no primeiro domingo, em algumas no segundo, enfim. Mas quando nós falamos de ceia, a ceia tem um momento especial. E é sobre esse momento especial que eu quero falar nessa noite. Mateus 18, versículos de número 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Quem já baixou o rosto e já leu, já sentiu aí o que vem pela frente. Você pode dar um glória a Deus aí? Você já identificou o texto? Já identificou o mistério aí? Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Perguntando Pedro. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Diga aleluia, diga graças a Deus. Feche os seus olhos um minuto. Pai, nós nos colocamos inteiramente à tua disposição. E quando falamos inteiramente, é o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Também os nossos ouvidos, a nossa mente. Também os nossos lábios, porque queremos te glorificar nessa noite, porque tu és digno. Porque a tua palavra ela é fiel e verdadeira. Nos colocamos à disposição para ouvir a tua voz e receber a orientação do teu Espírito. Fala com o teu povo nessa noite. Usa-me como uma ferramenta. Aqui está a tua palavra, aberta diante dos nossos olhos. Ela é a tua boca falando conosco. Nessa noite do banquete maravilhoso, nessa noite de festa maravilhosa, nessa noite de comunhão maravilhosa, em que podemos cultuar o Senhor nesta noite de uma forma presencial. E já nesse dia, ministrar a Santa Ceia, chegar na mesa. Tudo isso é maravilhoso. Mas queremos agradar o teu coração em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Pode assentar no seu lugar. Existem alguns assuntos que é necessário nós falarmos algumas vezes. Existem alguns assuntos que a mãe precisa estar repetindo com o seu filho, para que ele não se esqueça, para que ele venha praticar aqueles assuntos. A gente fala com os filhos sobre educação, sobre falar por favor, sobre dizer muito obrigado. Nós falamos com os nossos filhos da higiene pessoal. Seus dentes, pentear o seu cabelo. E à medida que os filhos vão crescendo, algumas coisas eles já sabem fazer. Mas nós precisamos estar repetindo com eles alguns valores que ele levará para a vida, para a sua convivência de uma maneira geral. Aqui no nosso convívio cristão, aqui no nosso convívio de caminhada com Deus, existem alguns assuntos que nós precisamos rever, alguns conceitos que precisamos repassar, para que nós venhamos tomar uma atitude, para que nós venhamos mudar algumas posturas. E nessa noite, o Espírito de Deus me disse para que eu pudesse falar sobre perdão. Especialmente na noite de Santa Ceia. Porque muitos querem ser perdoados. E muitos na hora que antecede o fato de tomarmos ali o pão e o cálice, nós nos ajoelhamos ou temos um tempo. E este é o tempo que eu e você temos para pedir perdão a Deus. E nós queremos muito que o Senhor nos perdoe. Quantos aqui desejam que o Senhor te perdoe? Levante sua mão. Me dê um sinal para que eu saiba que você está aqui comigo adorando o Senhor. Nós desejamos muito que o Senhor, Ele nos perdoe. Mas nós queremos muito receber o perdão de Deus. Mas quando observamos a palavra, nós vemos que pedir perdão a Deus é necessário. Se arrepender é necessário. Mas esse perdão, ele também vem agregado outras coisas que precisamos observar. Quando pedimos perdão ao Senhor, nós precisamos observar algumas coisas necessárias para que o Senhor realmente venha nos perdoar. Queridos, eu quero dizer a você nessa noite, que muitos de nós talvez nem percebemos, mas ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando ressentimentos.
vamos acumulando coisas que vão marcando a nossa alma, marcando a nossa vida. E o ressentimento, ele é sutil. Você pensa que ele passou, você pensa que você esqueceu, mas por isso o prefixo re. Todas as vezes que você vê aquela pessoa que te magoou, você sente e você ressente. Ressentir é repetir o sentimento. Algumas pessoas carregam ressentimento de alguém por muitos anos. Algumas pessoas carregam ressentimento de pessoas que lá atrás te feriram de alguma forma, te machucou de alguma maneira. E é por isso que muitas vezes nós vivemos um quadro de ressentimento. Quando olhamos aquela situação, vem de novo tudo aquilo. Quando olhamos aquela pessoa, vem de novo tudo aquilo. Mas nesta noite, o Espírito de Deus vai curar a sua vida, vai curar a nossa vida, vai passar uma borracha, vai nos limpar e vai nos dar condições de caminhar limpos, livres, sem nenhum peso, porque o ressentimento, ele é um peso na vida da pessoa. Todas as vezes que vem de novo, pesa de novo, dói de novo, mas eu e você somos o povo que perdoa, o povo do amor, o povo da reconciliação. Quantos entendem assim? Levante a sua mão, diga aleluia, diga graças a Deus. A importância do perdão é tão grande, olhe para mim, que se tivesse mais perdão, teria menos divórcio. Se tivesse mais perdão, teria menos morte. Se tivesse mais perdão, teria menos guerra. E a importância de perdoar é a mesma importância de observar a palavra, quando o próprio Senhor fala em Mateus 6, quando ensinando a oração que chamamos a oração do Pai Nosso, ele abre ali um espaço, uma prerrogativa para o perdão, dizendo: Senhor, ele orando, perdoa-me da maneira que eu perdoo as pessoas. Me perdoa da maneira que eu perdoo as pessoas que me ofendem. Olha como Deus é cuidadoso. Olha como Deus, ele na sua palavra, ele se completa. Quando ele fala dos mandamentos, dizendo assim: amarás o seu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ele completa a sua palavra, ele liga, ele faz todo um ajuntamento da palavra, dizendo que eu só posso ser perdoado se eu perdoar o meu irmão. Aí eu entendo que eu amo a Deus, amo o meu irmão, Deus me perdoa e eu perdoo o meu irmão. Diga aleluia por isso, querido, diga graças a Deus. É por causa desse ressentimento que muitas pessoas adoecem, estão doentes. O ressentimento, ele traz doenças no corpo, ele traz algumas coisas na alma. E é por isso que às vezes você não entende o porquê de tanta dor de cabeça. Aí você toma um remédio, a dor de cabeça não passa. Toma um remédio, a dor de cabeça não passa. É por isso que às vezes você não entende a taquicardia, o aceleramento do seu coração. Às vezes você não entende a sua pressão alta, o descontrole da sua pressão. Talvez você não entende a insônia. Você não dorme bem, a noite para você não é muito agradável. E você não consegue identificar o que é. Você está bem na igreja, você é fiel, está bem na célula, está bem na família, mas talvez você não consegue identificar, sabe por quê? O inimigo, ele trabalha de maneira sutil. Ele trabalha de uma maneira que talvez você não perceba, mas nas entrelinhas ele te pega, ele te escraviza. Mas nessa noite está aqui o Espírito Santo libertador, o Espírito Santo que cura. Todos esses sintomas são origem de alma, de coisas almáticas, onde o remédio não tem poder de curar, o remédio não tem poder de tirar. Mas quando nós estamos num culto como esse, em que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, onde nós temos a oportunidade de identificar alguns sintomas, então nós falamos: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, me cura, me liberta e me dá a completa paz no meu coração. Diga aleluia. No texto que nós lemos aqui, nós encontramos o Pedro, o curioso, o pra frente, o que tomava iniciativa. Jesus estava falando de algumas coisas com seus discípulos. E Pedro então, curioso e também com certeza tendo algumas questões dentro de si, porque quando alguém faz perguntas, aquela questão está dentro dele. Quem concorda comigo, diga aleluia. Pedro, por ser impulsivo, certamente arrumou algumas brigas, arrumou alguns inimigos, e por causa da sua impulsividade, ele era muito mal interpretado.
E agora, quem sabe, dentro dele tinha uma questão. Então ele faz uma pergunta ao mestre. Note que ele pergunta ao Senhor assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Ele continua: até 7 vezes? Pedro fala de 7 vezes, porque a cultura judaica, quando uma pessoa errava até 3 vezes, ela seria perdoada. Na cultura rabínica desta época em que Jesus vivia, e também Pedro, até 3 vezes que a pessoa te aborrecia, pecava contra você, ela merecia perdão, mas na 4ª vez não tinha mais jeito, já tinha virado inimigo. E Pedro então acha que ele está arrasando na pergunta. Ele acha assim: eu vou sair da média de dos judeus e já vou jogar para 7. E talvez Pedro esperava um elogio, né? Que o Senhor falasse: Pedro, 7 vezes, você está bem na fita, porque o costume é 3. Talvez Pedro esperasse um elogio, um incentivo do Senhor, porque ele saiu da tradição de 3, levou o número para 7. E ele pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu devo perdoá-lo? Até 7. E Pedro olhou, e Jesus olhou para Pedro, viu a boa intenção do coração dele, viu que ele fez ali uma malandragem, mas Jesus olha para ele e fala: nem te digo, Pedro, 7 não, mas eu quero te dizer, meu filho, meu amigo, 70 vezes 7. Ele foi dizendo: Pedro, aumenta esse número. Pedro, eleva essa paciência. Pedro, eleva este amor. Deixa eu te dizer, Jesus não falava de números, Jesus falava de atitude. Jesus não falava de números que passam, que a gente conta nos dedos. Jesus estava falando de atitude. E eu quero agora te pedir: levante a sua mão em atitude agora. Levante o seu rosto em atitude agora. E você vai dizer: Senhor, me ensina, nem só 7, mas 70 vezes 7. Ou falou quantas vezes assim for necessário. Aleluia. A resposta de Jesus sugeriu a Pedro que ele amasse mais. A resposta de Jesus sugeriu a Pedro que ele elevasse a quantia do perdão, da paciência. E logo após, acompanha aí comigo a partir do versículo 23, abra aí a sua Bíblia, se você fechou ou se ela está aberta. A partir do 23, nós vamos encontrar Jesus agregando a essa resposta uma parábola. Depois que Jesus fala com Pedro sobre isso, depois que Jesus dá a Pedro uma resposta, para ele confirmar a sua resposta, ele agrega uma parábola. A parábola seria mais ou menos assim, quase que desenhar, para que a pessoa pudesse entender. Seria na linguagem de hoje. Jesus então, ele quase que desenha para que Pedro entenda. E ele vai falar aí de um rei que foi compassivo com alguém. A parábola começa dizendo: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Olha aqui para mim. Não precisa continuar lendo porque a leitura é grande. Jesus começa a contar a parábola de um rei que foi compassivo com o servo. Essa ilustração é muito forte. Tem aí um rei e 2 tipos de devedores. Nós vamos ver que o rei é levado até ele um homem que devia a ele muito dinheiro. Aqui vai dizer 10.000 talentos. Esse homem é levado ao rei, ele devia 10.000 talentos. E agora ele não tinha como pagar essa dívida. Ele não tinha condições de pagar o que ele devia ao seu senhor. Então sobre ele tinha uma sentença que está dizendo assim: olha, então venda a mulher dele, os filhos dele, tudo que ele tem, no versículo 24, para que a sua dívida fosse paga. Como ele não tinha condição de pagar esses 10.000 talentos, então foi lançada uma sentença sobre ele. Vão vender a família dele, a mulher dele, os bens dele, e ainda vão prender ele porque ele não tem condições de pagar. Mas esse servo, ele se humilha, ele chega até esse rei, até o credor, ele chega e fala: olha, eu não tenho condições, nem vendendo minha mulher, nem vendendo minha sogra, nem vendendo meus filhos, nem o cachorro, nem o jegue que eu tenho, nem ficando preso, eu terei condições de pagar 10.000 talentos, que era uma dívida de quase uma vida toda de trabalho. E aquele rei então entende que aquele homem não tem condições de pagar. E o que ele faz então? Ele pega aquele homem, no versículo 27, se compadece dele, manda ele embora e perdoa toda
toda a sua dívida. Diga aleluia. Eu já começo a entender aqui o que Deus está falando. Eu e você devíamos. Nós tínhamos um escrito de dívida, de pecados, de erros. Nós nascemos no erro do nosso pai, da nossa mãe. Nós nascemos em pecado. Davi chega a dizer, olha, em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio e com o seu sangue, Jesus perdoou todo o meu, todo o seu, todo o nosso pecado. O seu sangue limpou, tirou, e não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, de maneira que o inimigo não pode nos acusar, não pode nos apontar, porque ainda nessa noite nós vamos fazer isso em memória dele. O seu corpo, o seu sangue é a aliança nova, é o perdão que nós recebemos. Eu entendo que o perdão liberta. Eu entendo que o perdão liberta. Tanto é que quando o rei perdoa esse homem, ele o que ele faz? Liberta. Quando ele perdoa este homem, ele liberta este homem. E no mesmo dia que Jesus te perdoou, ele te libertou de toda a condenação. Você está perdoado, diga graças a Deus por isso. Mas a vida continua. E agora este homem foi livre porque o perdão liberta. E ele sai pelas ruas, ele continua a sua vida normal, e ele encontra com alguém que estava devendo ele também. Só que a dívida desta pessoa para com ele era minúscula. Aqui vai falar que essa dívida é de 100 denários. Nós falamos de 10.000 talentos. Vamos dizer hoje, nos dias de hoje, eu não saberia dizer, mas 10.000 reais. E aí ele encontra com um homem que deve a ele 10 reais. E quando ele encontra com este homem que deve a ele apenas 10 reais, ele chama aquele homem e pede aquele homem que o pague. Aquele homem não consegue pagar, não tem dinheiro, não tem nada. E o que ele faz? Ele pega aquele homem. E a Bíblia diz que ele sufoca aquele homem. A Bíblia diz que ele sufoca, aperta para que ele pagasse. E como aquele homem não consegue, pede clemência, pede misericórdia, mas ele o prende. Ele coloca aquele homem numa prisão, para que ele pudesse saldar a sua dívida. Mas as pessoas que viram Jesus, o rei, perdoando aquele homem, as pessoas que viram o rei liberando ele, ficam confusas, até mesmo preocupadas, e elas voltam para contar para o rei o que estava acontecendo. E elas dizem, olha meu senhor, o senhor perdoou ele 10.000 denários ou 10.000 reais. E quando ele encontra alguém que deve a ele 10 reais, ele não perdoa. O que eu entendo? Que o perdão liberta. E o que eu entendo? Que a falta do perdão aprisiona. A falta do perdão aprisiona. Quando eu não perdoo, eu nem só aprisiono a pessoa, como eu também estou aprisionado a sentimentos. E eu quero te dizer que o inimigo, o diabo, ele se alimenta de feridas. Ele se alimenta de brechas. Nós não entendemos muitas vezes, como eu disse, o porquê de algumas coisas darem errado na nossa vida. O porquê de alguns sintomas, que esse remedinho que você toma todo dia não te cura. Que essa insônia não vai embora. Que o aceleramento do coração não passa. E você vai acumulando medicamento. Mas nesta noite existe um remédio que quando entrar no seu corpo vai tirar tudo isso. Vai curar você. Você terá alegria, terá paz. Porque você entende que o perdão liberta. Esse homem aprisiona o outro, e esse relatório é levado ao rei. Entenda a grandiosidade dessa revelação. Quando o rei ouve o relato de que aquele homem não perdoou, escute isso. O rei então traz ele de volta. Ele já estava livre, sim ou não? Eu quero que você me responda, ele já estava livre, sim ou não? Mas quando ele deixa de perdoar, ele é recolhido de volta. Ele é pego de volta. E escute o versículo de número 34. Veja aí. E o versículo 35, já eu termino com você. Está escrito assim: o seu senhor ficou indignado e o entregou aos verdugos. Sabe o que é verdugo?
Verdugo é aquele que vai executar juízo, que vai bater, que vai chicotear, que vai punir. Ele é entregue aos verdugos para que pague a dívida. Assim meu Pai Celeste vos fará, já é Jesus, concluindo o que ele estava dizendo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um do seu irmão. Isso é muito sério. Eu quero que você veja comigo em Mateus no capítulo aí mesmo 6, nos versículos 14, deixa eu me ver, se a minha memória ainda está boa, 6, 14 e 15, leia aí, esse mesmo Mateus, é só você voltar um pouquinho, dizendo assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Meu Deus, sabe o que aconteceu? Ele já estava livre, já tinha recebido perdão, mas o perdão dele foi revogado. O perdão dele foi retirado. Uma vez que ele estava livre, perdoado, mas ele não é capaz de perdoar o seu irmão, não é capaz de liberar uma dívida de R$10. Meu querido, o Senhor já te perdoou dívidas de 1.000, 10.000, 100.000. O que nós fizemos para Deus é muito menos do que alguém faz conosco. O que nós praticamos em relação a Deus é muito pequeno em relação ao que as pessoas praticam para conosco. Eu entendo que no momento que nós vamos orar, olhe para mim, você ora pedindo perdão ao Senhor para tomar a Santa Ceia. Toda igreja faz isso, todo pastor faz isso. Irmãos, agora antes da ceia, você vai ter um tempo para pedir perdão. Antes da ceia você vai fazer um concerto com Deus. E eu creio que você deseja ardentemente que Deus perdoe você. Se é verdade, diga amém. Eu entendo que você ajoelha ou sentado mesmo, você fala: Senhor, perdoa os meus pecados. E aliás, esta não é uma oração correta, não é perdoa os meus pecados, até porque é preciso haver um reconhecimento. Senhor, perdoa este pecado, eu menti, eu traí, eu enganei, eu fofoquei, eu não fiz o que era certo, eu julguei meu irmão. Perdão precisa de ser colocado nome. Senhor, perdoa este pecado por nome. E depois, querido, você se sente apto, você se sente pronto, aí você fala: agora sim eu vou cear. Mas você não entendeu que quando lemos a palavra, é necessário também liberar algumas pessoas, liberar alguns ressentimentos, liberar aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te enfrentou, aquela pessoa que falou contra você. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, liberar uma palavra para você. Perdoe o seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu vizinho, perdoe seu amigo, perdoe sua sogra, vai recebendo, perdoa sua nora, perdoa o seu genro, perdoe sua esposa, perdoa os seus filhos. Recebe, meu querido, porque eu sei que existem algumas pessoas que ainda estão ressentidas. De fato doeu, de fato machucou, mas Jesus está aqui para te curar, para tirar essa dor. Eu não estou dizendo que não tenha doído, eu não estou dizendo que você não chorou, eu não estou dizendo que a sua dor não merece atenção. De fato ela merece, mas ei, querido, coloque na mão de Deus, coloque essa pessoa na mão de Deus, coloque o seu familiar na mão de Deus, coloque essa pessoa na mão de Deus. Libera para que você também receba o perdão de Deus nessa noite e você possa participar da mesa com alegria e sem peso. Talvez você não saiba por que você deve perdoar. Você precisa perdoar urgentemente para que Deus possa te perdoar. Você precisa perdoar urgentemente para que você fique livre, porque o perdão, ele liberta. Tem um texto na Bíblia que diz que os demônios se aproveitam da nossa fragilidade. E aqui existem algumas enfermidades: angústia, depressão, fraqueza física, insônia, taquicardia. E isso pode ser alguns sintomas daquela prisão que você se encontra, da prisão da mente, porque aquilo volta, aquilo vem, aquilo dói. Meu irmão, segue a vida, recebe de Deus capacidade nessa noite, capacidade para perdoar, para andar de cabeça erguida. Quando você olhar aquela pessoa, você fala: ah, Jesus já me limpou, já me curou,
e eu não estou pronta para outra não, mas eu estou pronta para viver a vida que Deus tem para mim, para viver os projetos que Deus tem para mim. Sabe, por causa do ressentimento, muitas pessoas saíram da igreja. Por causa de ressentimento, muitas pessoas saem da célula. Por causa de ressentimento, muitos relacionamentos acabam. Por causa de ressentimento, existe um número grande de divórcios. Por causa de ressentimento, existe um número enorme de pessoas estressadas, pessoas nervosas, pessoas que não conseguem viver o plano original de Deus. Mas ei, querido, levante do seu lugar como vencedor e já vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Ministério de Louvor, vem comigo. Já vai colocando diante de Deus umas questões aí que estão te prendendo, que estão te amarrando, que estão colocando você limitado. Querido, nesta noite você vai voar em direção ao plano divino. Você vai voar, meu querido, em direção ao plano de Deus. Pastor, eu não queria muito ouvir isso. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de avivamento. Deixa eu te dizer, arrependimento é avivamento, conserto é avivamento, repensar os seus conceitos é avivamento. Quando eu pratico a palavra é avivamento, quando eu entendo a palavra é avivamento. Pastor, eu queria dar glória. Pode dar glória, você está livre para dar glória. Pastor, eu queria sentir a presença de Deus, querido. É a presença que nos muda, é a presença que nos transforma, é a presença que nos faz viver o plano de Deus. Eu quero dizer, minha irmã, eu quero te dar um conselho. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Não espera sentir vontade, não espera sentir conforto, porque isso não traz conforto. Perdão é atitude, é uma decisão. Você precisa ter fé. A Bíblia diz que é pela fé que fazemos algumas coisas. Meu querido, eu quero te pedir agora, pense em alguém que te machucou, que você tem ressentimento. Não, deixa eu te dizer, levanta a mão por ela agora, levanta a mão por ela, pode com toda a liberdade falar: Senhor, estou liberando essa pessoa, o prejuízo não é meu, o prejuízo o Senhor já pagou na cruz do Calvário. Jesus já pagou esse prejuízo, querido. Vai liberando essa pessoa aí, é com ela em Deus, é com ela em Deus. Pense no perdão que Deus já te deu, pensa no perdão que Deus já te deu. Libera esta pessoa. Eu volto a dizer, perdoa sua mãe, perdoa seu pai, perdoa seu patrão, perdoa seu amigo, perdoa seus filhos, perdoe as pessoas que te machucaram, que te feriram. Foi essa resposta que Pedro recebeu, até 490 vezes que essa pessoa te ofender, você vai perdoá-la, porque a palavra de Deus está em você, a palavra de Deus está em mim, a palavra de Deus está em nós, a palavra de Deus é a nossa vitória. É Deus, oh Deus, doeu, mas Jesus vai passar um remédio nessa noite. Machucou, mas o prejuízo Jesus já pagou na cruz. Mais mal nós fizemos ao Senhor quando desobedecemos, mais mal fazemos ao Senhor quando não ouvimos a sua palavra, mais mal causamos ao Senhor quando nos desviamos do seu caminho. Eu ofereço o perdão, eu ofereço o perdão. Nós somos o povo que reconcilia, que ama, que perdoa, para que tudo volte ao normal. Perdoa alguém da sua família, perdoa seu irmão que mora dentro da mesma casa que você. Queridos, Deus me fala nessa noite que muitas vezes pessoas que estão debaixo do mesmo teto, que não estão se falando, isso não é atitude de cristão. Mas pastora, foi ele que me fez mal. Ele está na ignorância, mas você não. Pastora, mas ele que me ofendeu. Você está na luz, querido, e a luz está te iluminando nessa noite. Ofereça o perdão. Já vai colocando aí, quando eu chegar em casa eu já vou consertar esse negócio. Já vai colocando aí, quando eu chegar amanhã no trabalho, eu não vou mais chegar de cara fechada. Eu já vou dar um bom dia para aquela pessoa e mostrar para ela que a igreja que eu frequento me ensinou o perdão, e a Bíblia me ensinou a perdoar. Já coloca isso como um propósito. Ainda nessa noite eu vou abraçar o meu filho, o meu marido, a minha esposa, e vou oferecer o perdão. Mas se ele não pedir, não importa, ofereça o perdão, porque Jesus nos ofereceu o perdão. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus vai te ajudar a andar com a novidade de vida.
Esses sintomas que você está sentindo, e em nome de Jesus eu estou liberando uma palavra profética. Vai sair, você vai dormir, você vai conseguir descansar. Esse aceleramento do coração vai passar, essa dor de cabeça vai embora. Porque o inimigo está te acusando, mas a partir de hoje ele não tem mais essa legalidade. Perdoe para viver melhor, porque o perdão liberta, mas a falta de perdão aprisiona. Aquele homem já tinha sido perdoado, mas o perdão dele foi revogado. Põe a mão no seu coração, enquanto o pastor se aproxima, para preparar você para receber aquele alimento que quando você toma, você entende: olha, assim como eu fui perdoado, eu quero perdoar. Põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pai, muitas pessoas receberam essa palavra, porque o Senhor me disse que algumas pessoas têm sintomas como esses que eu disse: aceleramento no coração, dor de cabeça, ansiedade, insônia. As coisas não deu certo, ela está nervosa, ela está ansiosa. E quando isso acontece, portas se fecham, o inimigo triunfa, o inimigo se alegra. Mas nessa noite, nós estamos liberando pessoas que nos fizeram muito mal, mas esse prejuízo colocamos na conta da cruz, do sangue, e recebemos capacidade para perdoar. Ajude esta pessoa a escrever uma nova história a partir de agora. Quando ela olhar para esta pessoa, ela não vai ver mais com aquela amargura, não com aquele ressentimento, porque ela está deixando aqui hoje, neste lugar, nesse céu aberto, nesse mover do Espírito, nessa ceia que o Senhor está falando, e essa pessoa estará liberada para viver os planos do Senhor. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça e diga: eu estou livre para viver os planos do Senhor. Diga: quem me ofendeu, eu perdoo. Quem me ofendeu, eu libero. Diga: Senhor, me libera para viver os teus planos. Quantos entendem a palavra, aplauda o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus. Quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez, num outro culto, numa outra live, a quarta da vitória. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Paz seja convosco.